Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13 e o versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 15. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, culto na liderança dos jovens. Dá para se notar que, não sei, talvez 70%, 80% dos irmãos presentes são jovens. Nós temos um trabalho acontecendo ali no templo central. Nosso pastor Ezequiel, eu creio que com um grupo das irmãs do ciclo de oração estão lá cooperando. E nós estamos aqui adorando ao Senhor Deus. Quero agradecer ao irmão César, irmão Julião, os irmãos, os líderes dos jovens pelo convite. E vamos então meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Podei vos assentar, queridos irmãos. Bem, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Estamos aí no culto com a liderança dos jovens, mas é um culto público para todos. E queremos louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, irmãos visitantes. Vocês fizeram bem em vir à casa do Senhor. Eu creio que vocês já puderam meditar nas canções, nos hinos que foram entoados, na palavra que foi lida. Eu creio que de alguma forma vocês já puderam sentir a presença de Deus. E o Senhor Deus tem ainda uma palavra aos nossos corações. Louvado seja Deus. Nós iremos fazer, dentro desta passagem bíblica que lemos, João capítulo 13, versículo 15, iremos aproveitar-se desta passagem para nós fazermos a meditação nesta oportunidade. Se Deus permitir, esta meditação irá ter 5 tópicos. 5 tópicos. Eu quero dizer aos irmãos, aos amigos que estão presentes, que o capítulo 13, a partir do versículo 1 até o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, vão narrar as últimas palavras do Senhor Jesus com os seus discípulos próximos, com aqueles que tinham maior afinidade com ele, antes que Jesus fosse preso, antes que Jesus fosse julgado e condenado à morte, e morte de cruz. Então, do capítulo 13, versículo 1 até todo o capítulo de número 17, nós encontramos revelações bíblicas maravilhosas para nós, a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que querem ser próximos, ser íntimos do Senhor Jesus. E nesta noite, eu tenho a certeza que você que se esforçou após uma longa semana de trabalho, de estudos, uma semana cansativa, eu tenho a certeza que você se esforçou para vir à casa do Senhor, porque você deseja ouvir Deus falar contigo. Você deseja ser íntimo de Jesus, receber da parte de Jesus a revelação da sua santa palavra. Jesus, ele vai dizer
após ele realizar um ato simbólico, significativo, que foi o ato do lava-pés, um exemplo de humildade de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Lembrando, para aqueles que não conhecem o contexto, lavar os pés de alguém era um serviço de um escravo. Quando chegava uma visita na casa, o escravo se apressava, trazia uma toalha, trazia uma bacia com água e lavava os pés do viajante, do visitante. E Jesus então se coloca na posição de alguém que é um escravo, que é um servo, de alguém que está para servir o seu próximo. E após Jesus realizar este ato, após Jesus trazer a interpretação deste ato, que é um ato de humildade, Jesus vai dizer a palavra que nós lemos no versículo de número 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A partir deste versículo, eu quero meditar com os irmãos sobre os exemplos que Cristo nos dá. Jesus de Nazaré é o maior exemplo que alguém pode ter em sua vida para seguir. Nós estamos, irmãos e amigos, vivendo em uma época que, devido à facilidade da comunicação, devido à facilidade das redes sociais, surgiram muitos influenciadores, muitas pessoas que verdadeiras massas populacionais tomam como exemplo a ser seguido. Você vê aí nas redes sociais pessoas que são influenciadoras, e essas pessoas têm uma capacidade de manipulação, estas pessoas têm uma capacidade de eloquência, de persuasão extraordinária, e algumas manipulam, algumas convencem, algumas traz pessoas a seguir os seus exemplos. Umas são até pessoas boas, e outras são pessoas más, pessoas ruins, que com os seus exemplos destrói toda uma geração. Nós estamos vivendo em uma época em que muitos jovens estão sendo destruídos por maus exemplos de redes sociais, por maus exemplos de internet. Mas nesta oportunidade, queridos irmãos, jovens que estão aqui presentes, o Senhor nos convida a seguir o seu exemplo. O Senhor nos convida a permitir que Ele, e somente Ele, seja o nosso influencer, seja aquele que vai nos influenciar, aleluia. E tenhamos a certeza que, se nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, nós iremos ser sim pessoas melhores, nós iremos ser sim famílias melhores, nós iremos ser sim uma sociedade melhor. Jesus, falando em João capítulo de número 8, versículo de número 12, ele diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Quantos jovens aí fora no mundo, e por que não dizer, infelizmente até dentro das igrejas, estão andando em trevas, porque estão seguindo pessoas do mal, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que se comportam conforme o mundo, e aqueles que os seguem estão andando em trevas, como eles próprios estão em trevas. Mas Jesus nos convida a segui-lo, dizendo que Ele é a luz do mundo. Todas as vezes que nós falamos de luz, nós estamos falando
de uma referência. Todas as vezes que nós falamos de luz, nós estamos falando de direção, de confiança, de certeza. É para isso e por isso que os homens colocam junto ao mar os grandes faróis, luzes para trazer direção, luzes para trazer segurança, para que de longe os marinheiros possam saber por onde se conduzir. Assim também, querido irmão, querido amigo que está presente nesta reunião, se nós seguirmos a Jesus, nós estaremos seguros, nós estaremos sabendo que nós estamos caminhando por um caminho que nos levará aos céus de glória para todo sempre. Aleluia! Jesus nos convida a segui-lo, Jesus nos convida a imitá-lo. Neste final de semana, todos que têm rede social sabem muito bem, está no Brasil um personagem, uma pessoa que vai fazer um grande espetáculo musical. E eu estava vendo nas redes sociais que durante toda a semana se aglomerou na cidade ali no Rio de Janeiro ou em São Paulo, se aglomerou inúmeras pessoas nos aeroportos, nas praças, junto ao mar, para receber a chegada deste personagem, desta pessoa famosa, que veio a convite para apresentar um espetáculo no Brasil. E mais ali no meio daquela multidão, tem pessoas se drogando, tem pessoas se prostituindo, tem pessoas roubando, tem pessoas prejudicando o seu próximo. Por quê? Porque assim se comportam aqueles que estão em trevas, não tem a luz, não tem direção, não tem a paz, não tem Jesus, estão se enganando, seguindo um personagem que nada é. Mas nesta noite, nesta oportunidade, o Senhor Jesus, através da sua santa palavra, nos reforça aos nossos corações sobre a necessidade de seguir a Ele e somente a Ele. Aleluia! Jovem que está presente nesta noite, siga a Jesus. Adolescente que está presente nessa noite e é tentado por vezes a ir para o mundo. Eu estou me aproximando dos meus 42 anos, faço agora em dezembro, sou nascido em 1983, mas um dia eu também fui adolescente, um dia eu também fui jovem, e eu sei muito bem qual é o nível da tentação do mundo para arrancar um adolescente e um jovem da presença do Senhor. Eu saí da igreja na minha adolescência, mas pela misericórdia e pela bondade de Deus, Deus me deu a chance de voltar, e hoje eu estou na casa do Senhor, constituí famílias, tenho filhos, e vivi e vivo experiências maravilhosas com Deus. Mas eu quero dizer a você, nem sempre todos têm a oportunidade de voltar. Eu me lembro, na minha cidade, aonde eu nasci e me criei, tínhamos lá uma jovem, me parece que ela tinha 2 anos, mais nova que eu, e uma família abençoada, a família toda servia Jesus Cristo na igreja, e a família inteira envolvida na obra do Senhor, na música, no ensino, a família toda envolvida na igreja. E esta jovem, criança ainda, foi crescendo, e no período da minha adolescência para a juventude eu me desviei da casa do Senhor, e pouco tempo depois esta jovem também se desviou da casa do Senhor. Por que ela se desviou? Por desobediência aos pais, por desobediência à palavra. Ela era uma jovem muito bonita mesmo, e como era uma jovem muito bonita, rapidinho o inimigo começou a colocar pessoas no caminho dela. Em cidade pequena, Alvorada do Sul, um filho de um bacana, de um empresário daquela cidade, de um fazendeiro daquela cidade, começou a paquerar
a namorar com aquela jovem. E ela, bela, muito bonita, começou a namorar com aquele menino que não servia a Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. E a mãe, orando a Deus, clamando a Deus. Nesse meio tempo eu me reconciliei, e eu tinha muita amizade com a família. Me reconciliei, 1 ano depois já estava pregando, cooperando na obra de Deus, e sempre ia a convite cooperar lá em Alvorada do Sul. E a mãe e a família toda orando por aquela jovem para ela voltar para a igreja, e ela brincando de vir para a igreja e ir para o mundo, vir para a igreja e ir para o mundo. Era uma moça muito bonita de aparência. Para resumir a história, teve uma festa na cidade de 1º de Maio, vizinho Alvorada do Sul, e aquele moleque bacana pegou aquela menina, aquela jovem, e disse: vamos de moto, a gente vai festejando, vai comemorando, vai zoando. Foram para a festa. No retorno da festa, aquele jovem em alta velocidade se perde em uma das curvas, e tanto ele como a jovem se envolvem em um acidente, e como resultado deste acidente, ela vem a perder a sua vida. Morreu em uma situação que somente Deus tem o poder de dizer se foi salva ou não. O certo é que momentos antes daquela morte, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, desfrutando os prazeres desta vida. Não brinque com o inimigo. Não pense que o inimigo está brincando com você só porque você é adolescente e é jovem. O inimigo vai usar de várias maneiras para te afastar do caminho do Senhor. O inimigo vai usar pessoas para te influenciar a sair da casa de Deus. E se ele tiver oportunidade, não tenha dúvida, ele vai te matar. Mas aqui nesta noite, o Senhor Jesus fala aos nossos corações: me siga, siga o meu exemplo, siga as minhas pisadas, e você estará seguro. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Jovem, adolescente, irmão e irmã, o mundo vai te oferecer personagens para que você venha seguir os seus exemplos, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é influenciada por ninguém deste mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é influenciada pelos modismos deste mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é influenciada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Nós temos um exemplo a seguir. Jesus disse: como eu fiz, façais vós também. Louvado seja Deus. Temos um exemplo a seguir. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 2 e versículo de número 5, ele vai nos dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O que domina as nossas atitudes é o sentimento que existe dentro de nós. Se eu for uma pessoa boa, as minhas atitudes serão boas. Se eu for uma pessoa egoísta, as minhas atitudes serão egoístas. O que molda, o que define as minhas atitudes são os meus sentimentos, são aqueles comportamentos que existem no meu interior, no meu ser.
E Paulo está dizendo que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Adolescente, jovem, irmão e irmã, Jesus deseja que você venha se comportar como Ele se comportou. Jesus deseja que você venha ter o sentimento que Ele teve, e fazendo assim, saiba, você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa bem-sucedida, você será uma pessoa abençoada. A paz de Cristo Jesus reinará no teu coração. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Primeiro ponto: seguir a Jesus. Todos nós às vezes nos espelhamos em alguém, em algum grupo, em algum segmento da sociedade, mas nesta noite Jesus nos convida a seguir a Ele. Nesta noite, jovem, adolescente, Jesus te convida a seguir a Ele. Segundo ponto, preste atenção. Segundo ponto: Jesus, como homem que era, passou por processos. Preste atenção nisso. Olhe para cá, preste atenção. Jesus, como homem que era, passou por processos. Você sabe que Jesus, Ele é único na história. Por que Ele é único na história? Porque ao mesmo tempo que Ele é Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele também se encarnou e tornou-se homem, igual eu e você. Igual eu e você. Humanamente falando, Jesus era igual a mim e a você. Enfrentou as mesmas dificuldades, sofreu as mesmas tentações, passou pelos mesmos problemas, tinha as mesmas necessidades, igual eu e você, humanamente falando. E Jesus, como homem, Ele vai viver processos na sua vida. Preste atenção nisso. Ele vai viver processos em sua vida. Nós temos o relato de Mateus capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, o relato do nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce como um bebezinho qualquer, como uma criança qualquer, como qualquer um de nós. Ele nasce, um bebezinho. Eu estou aqui pregando aos irmãos, estou vendo lá fora na escadaria um jovem, um irmão com um bebezinho no colo. Jesus foi um bebezinho. Mas preste atenção, jovem adolescente, Ele foi um bebezinho. Ele não permaneceu para todo sempre sendo um bebezinho. Preste atenção nisso, porque embora pareça ser algo desnecessário, fútil, é algo que tem um ensinamento para nós nesta noite. Jesus, Ele nasce e Ele vai viver os primeiros momentos da sua vida como um outro bebê qualquer. Mas Jesus não vai viver para sempre como um bebê. E aí eu preciso fazer uma aplicação aqui. Nós estamos em um culto com todos, mas em especial com jovens e adolescentes. Eu me julgo uma pessoa que é observadora, e eu chego nos lugares, minha esposa, minha mãe também, quando eu era criança e ainda hoje, de vez em quando até me cutuca e chama atenção, porque os meus olhos correm e observam tudo. Eu sou uma pessoa observadora, e eu observo às vezes que em algumas casas, em algumas famílias, estão existindo bebês grandes. Bebês grandes, quer dizer, eu não sei se é culpa do pai ou da mãe, eu não sei se é culpa do jovem adolescente, mas em algumas casas e algumas famílias no mundo, e por incrível que pareça, até mesmo dentro da igreja,
existem bebês grandes. Eu vou contar um exemplo para vocês, não vou dizer o nome, mas eu conheço uma pessoa que ele já tem quase 60 anos, uns 56 anos, e ele é um solteirão, e até hoje ele depende da mãe dele para tudo. A mãe dele não pode viajar porque tem que fazer a comidinha do bebê, tem que fazer o cafezinho do bebê, tem que cuidar do bebezão. E ele solteirão, não tem filho, não é casado, trabalha. Esses dias eu fiquei sabendo que o bebezão pediu para a mãe dele pegar um empréstimo para ele, porque ele queria comprar um bem e precisava que a mãe pegasse o empréstimo. E lá vai a mãe, uma aposentada, contrair um empréstimo através da aposentadoria dela, para socorrer o bebezão com 56 anos ou mais, que vive dentro de casa, e é um bebezão. Irmãos, uma coisa é a pessoa nascer e ser um bebezinho, outra coisa é ficar para sempre sendo um bebê. É necessário que o processo natural da vida aconteça, o crescimento e o amadurecimento. O bebezinho você troca a fralda, o bebezinho você arruma o berço, o bebezinho você dá banho, mas o jovem adolescente não está mais no período do pai e a mãe arrumar a cama dele, ele tem que se virar. O jovem adolescente não está mais no período do pai e a mãe colocar a cadeira dele no lugar depois que ele almoça ou janta, ele tem que se levantar e pôr a sua própria cadeira no lugar. Estou aqui falando de exemplos fúteis da vida, mas que é uma realidade, irmão. Tem jovem e adolescente que não tem responsabilidade, quer viver a vida toda como um bebezão dentro de casa, quer viver a vida toda como um bebezão dentro da igreja. Irmão e irmã, pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos crescer e amadurecer. Aleluia! Olha aí o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos ler junto? 1, 2, 3, todos juntos. Agora coloca o versículo 52, irmão, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. O que aconteceu com Jesus? Cresceu. Cresceu. Jovem, adolescente, você precisa crescer. Chega um momento na vida que já não é mais razoável a mamãe e o papai andar de mão dada com você. Você precisa crescer. Chega um momento na vida que já não é mais razoável a mamãe, o papai, o vovô, a vovó ficar repetindo as mesmas coisas triviais para você. Você precisa crescer. Chega um momento na vida que você precisa ir se tornando independente. E isso se dá nos mínimos detalhes do nosso cotidiano. A minha esposa está aqui. Eu muito cedo aprendi a limpar a casa. Eu aprendi a fazer comida. Estava eu com meus 21 anos, migrei para Portugal. Fui morar em uma pensão. A dona da pensão disse assim: Rodrigo, você quer só o aluguel do quarto, ou você quer também o aluguel do quarto com comida? Eu disse: só o aluguel do quarto. Eu fazia a minha própria comida, porque desde pequeno dentro de casa eu aprendi. Os outros moleques da minha idade zombavam eu, porque eu fazia comida enquanto eles iam jogar bola. Só que quando eu me tornei adulto, estava eu me virando sozinho, e com certeza estava eles dependendo de alguém.
E isso eu passo para os meus 2 filhos. Eu nunca explorei nenhum dos meus filhos, mas as coisas triviais do cotidiano eu exijo que eles façam. Eu exijo que um filho lave o seu próprio prato. Eu exijo que um filho arrume a sua própria cama. Eu exijo que um filho ajude nas tarefas domésticas. Eu não quero criar um dependente para a vida toda. Eu quero criar alguém que, quando for necessário, saberá bater as asas e voar sozinho. Tem pai e mãe que está criando verdadeiros dependentes para a vida toda. Jesus cresceu em graça, cresceu em conhecimento, cresceu em estatura, se desenvolveu. Preste atenção nisso, jovem. Você está crescendo fisicamente, cresça também intelectualmente. Estude, dê valor aos estudos. Você está crescendo fisicamente, está se tornando um homenzinho, uma mulherzinha, mas cresça também espiritualmente. Valorize a oração e a leitura da palavra juntamente com os cultos. Não seja alguém capenga que cresce só de um lado. Jesus cresceu em estatura, corpo físico, em sabedoria, intelecto e em graça, vida espiritual abundante. Orava, estudava as escrituras. Espiritualmente ele não precisava, porque ele é Deus, o próprio Deus. Mas humanamente ele nos deu o exemplo, e ele disse: como eu fiz, façais vós também. Aleluia. Cresça. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 18. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Cresça, cresça. E crescendo, abandone coisas que são próprias de bebezinhos, de meninos. Por favor, irmão, projete para nós aí 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 11. 1 Coríntios 13, 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos lá, todos juntos. Você era menino, você brincava como menino, se vestia como menino, se sujava como menino, mas agora está crescendo. Você tem que abandonar as coisas de menino, e abandonar em todas as áreas, se tornar responsável, se tornar alguém que tem compromissos. Às vezes, irmão, a gente vê por aí, né? Famílias desequilibradas, conturbadas. Isso vai refletir no futuro. Aquele adolescente, aquele jovem que passa a vida toda como um bebezão, vai ser uma pessoa fraca, com um psicológico fraco. Quando casar, quando tiver as adversidades da vida, vai ser alguém que vai viver em depressão e na porta de psicólogos. Não que isso seja mal. Quem precisa se tratar deve procurar tratamento, sim. Mas eu estou dizendo que nós precisamos amadurecer, criar firmeza, crescer, se desenvolver.
deixar para trás as coisas de menino. Às vezes a gente vê pessoa que só cresce numa área da vida. É umas mocinhas que de repente começa a crescer, se desenvolver, uns rapazinhos que começa a crescer, se desenvolver, aí logo já quer namorar, logo já quer ter os seus compromissos pessoais, da porta de casa para fora, mas dentro de casa é um bebezão ainda. Dentro de casa quer que o pai e a mãe façam tudo por ele. Dentro de casa é um bebezão teimoso. Nós estamos hoje em um culto aonde o Senhor nosso Deus deseja que nós venhamos a crescer, nos desenvolver. Vamos correr porque as horas avançam rapidamente. Tá, eu estou crescendo, você está crescendo, alguém está crescendo. Aí vem aquela ideia, né? Eu cresci, agora quem manda na minha vida sou eu. Olha para cá, preste atenção. Nós lemos em Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo também 52, a descrição que Jesus crescia. Jesus crescia. Agora, por favor, irmão, coloque para nós Lucas capítulo 2, versículo 51. Preste atenção nisso, olha aqui. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes o que, irmãos? Era o que? Sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. O contexto desta palavra é que Jesus está crescendo, Jesus já está chegando ao nível de dialogar, de debater, de conversar com os doutores da lei, ou seja, espiritualmente e intelectualmente, ele já está no nível ou acima do nível dos doutores da lei. Ele está crescendo, mas quando seu pai humano e a sua mãe humana, José e Maria, chega para falar com ele, a Bíblia diz que Jesus era sujeito a eles. Tem jovens e adolescentes, presbítero Jerônimo, irmãos, que diz assim: eu cresci, agora eu mando na minha própria vida. Só que daí você vai averiguar, ele depende do pai para pagar as contas, ele mora na casa do pai, ele não trabalha ainda, se trabalha, o salário não é suficiente para se manter ainda, mas ele bate no peito e diz: eu cresci, agora eu sou dono do meu próprio nariz. Mas aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo como homem dando-nos o exemplo. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, mas ele, humanamente falando, é sujeito aos seus pais. Talvez você imaginava uma palavra diferente, mas eu tenho a certeza que Deus está falando com jovens e adolescentes. E por que não dizer, eu tenho a certeza que Deus está falando até com adultos. Nós precisamos ser sujeitos a alguém. E aquele que não quer ser sujeito aos pais dentro de casa, vai ser sujeito a estranhos lá fora no mundo. Aí você escolhe. Aquele que não quer ser sujeito a Deus dentro da igreja, vai ser sujeito a Satanás lá fora no mundo. Aí você escolhe. Muito melhor é sermos sujeitos aos nossos pais. Muito melhor é sermos sujeitos ao nosso Deus dentro da casa do Senhor, porque embora pareça ser quadrado e antiquado ser sujeito em pleno século 21, mas a sujeição, a obediência nos trará frutos para a vida inteira e também para a eternidade. Aleluia. Aquela jovem que eu contei para vocês no início da meditação, a mãe dela deu muito conselho para ela, ela não obedeceu, se amparou na sua beleza física, a menina era linda, conheceu um bacaninha e morreu na garupa de uma motocicleta.
Seja sujeito a teus pais, adolescente. Seja sujeito aos teus pais, jovem. Sejamos sujeitos a Deus, queridos irmãos. A sua santa palavra. A hora avança rapidamente. Por favor, irmão, projeta para nós Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora Efésios capítulo de número 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se eu não me sujeitar ao meu irmão, à minha irmã, a vocês como igreja, se eu não me sujeitar à comunidade, eu não posso conviver na comunidade. Se eu quiser fazer tudo do meu jeito, eu não posso conviver dentro da comunidade. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Se sujeitar a pai e mãe, vai chegar o teu momento de ser pai e mãe também, jovem. Eu louvo a Deus, porque embora em alguns aspectos da vida eu desci aos infernos, ao abismo, as coisas mais baixas que existem, mas quando se fala de obediência a pai e mãe, eu louvo a Deus porque eu tenho testemunho dos meus pais, de alguém que era sujeito a eles. Eu nunca desrespeitei a minha mãe, eu nunca maltratei a minha mãe, pelo contrário, sempre procurei me sujeitar. Trabalho registrado desde os meus 14 anos. Sempre ajudei dentro de casa. Nunca peguei o salário e disse: é meu, vou fazer o que eu quero. Sempre tive responsabilidades. Querido jovem, se sujeita aos teus pais. Às vezes parece que eles são careta. Às vezes parece que eles estão pegando no teu pé. Às vezes parece que eles são pessoas que não te entendem, mas saiba, eles são as pessoas que, humanamente falando, neste mundo mais te ama. Ninguém te ama como teu pai e a tua mãe. Se sujeita aos teus pais, se sujeita a Deus, se sujeita à igreja. Por favor, irmão, projeta para nós aí Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento para que alguém seja bem sucedido é honrar pai e mãe. E não adianta eu ser um jovem que vem na igreja bem trajado, canto aqui na frente, toco, faço e aconteço, se dentro da minha casa eu não honrar meu pai e a minha mãe. Eu já ouvi de pessoas dentro das igrejas, e eu já tenho alguns anos servindo a Deus, e participei já de vários ministérios, de várias igrejas diferentes dentro da Assembleia de Deus, e eu posso dizer a vocês, eu já ouvi de pai e mãe dizer assim: o meu filho na igreja é uma bênção, mas dentro de casa ele não é tudo aquilo. E Deus nesta noite nos chama a atenção, Jesus nos chama a atenção. Assim como eu sou luz dentro da igreja, eu preciso ser luz na minha casa também. Aleluia. Jesus era sujeito aos seus pais. 5 minutos para as 9h30. Sujeição. Ele cresce, ele é sujeito, ele é obediente, e ele tem responsabilidades. Ele tem responsabilidades. Por favor, irmão, projeta para nós Evangelho de João capítulo 3, versículo 13 ao 17. Já vou estar encerrando, tá bom, irmãos? Aguenta aí um pouquinho, falta 5 minutos. Olha aí, ó. Evangelho de João capítulo
3, do 13 ao 17. Diz o texto bíblico, né? Espera aí, deixa eu achar aqui, que eu acho que essa referência eu acabei anotando errado aqui. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, ele nasce, ele cresce, ele é sujeito aos seus pais, e ele é alguém que vai ter responsabilidades. Os irmãos hão de se lembrar que quando Jesus já está na sua idade adulta, ele vem até João Batista. É Mateus capítulo 3, versículo 13, irmão. Mateus 3:13. Ele vem até João Batista para ser batizado. Está escrito assim: então veio Jesus a Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado com ele. Versículo seguinte: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, Jesus agora é adulto, aproximadamente com 30 anos, e ele entende que ele necessita cumprir com a lei, cumprir com a vontade de Deus, cumprir com as suas responsabilidades como homem, de ser batizado em águas. E João, sabendo quem é Jesus, João Batista diz: não, Senhor, eu não posso te batizar, pelo contrário, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus repreende João e diz: não, convém cumprir com toda a justiça, me batiza. O que eu quero dizer com isso, para nós encerrarmos: Jesus, ele vai crescer e ele vai ter responsabilidades. José e Maria não precisou tomar ele pela mão e levar para ser batizado. Ele entende que precisava ser batizado, tanto que ele entende como ele ensina em Marcos capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele ensina sobre a necessidade do batismo. E Jesus, ele vai cumprir com as suas responsabilidades. Jovem adolescente que está presente nesta noite, você está crescendo, e você tem responsabilidade com teu pai e com a tua mãe. Você tem responsabilidade com os teus irmãos. Você tem responsabilidade com a tua igreja, com a tua escola, com o teu trabalho, para quem trabalha. Você tem responsabilidades. Nós precisamos ser responsáveis. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Eu sei que a minha responsabilidade é fazer tal coisa dentro da obra de Deus, eu vou fazer. Eu sei que a minha responsabilidade é fazer tal coisa dentro do meu ambiente familiar, eu vou fazer. Eu sei que a minha responsabilidade é fazer tal coisa no meu ambiente de trabalho, eu vou fazer. Tenhamos responsabilidade. O mundo aí fora vai dizer para você, jovem adolescente: viva a vida à sua maneira, não deva satisfação a ninguém, viva a sua vida, curta a sua vida. E aí você vai ver na sarjeta muitos jovens que aceitaram este pensamento maligno e preferiram viver uma vida sem responsabilidade, sem compromisso com ninguém. Mas nessa noite nós estamos aqui reunidos, e eu, como os demais obreiros aqui presentes, tenho a responsabilidade de lhes transmitir o ensinamento da palavra de Deus da forma correta. Não adianta eu chegar aqui e ficar amaciando, não adianta eu chegar aqui e ficar vangloriando, elogiando. O elogio no momento do elogio, mas a cobrança no momento da cobrança. Nós precisamos ter responsabilidade. Você assumiu um compromisso, seja fiel a ele. Você tem compromisso com a família, seja fiel. Você tem compromisso no trabalho, seja fiel.
Pessoas estão contando com você. Você tem compromisso com a igreja, com a banda, com o departamento, seja fiel. Pessoas estão contando com você. Aleluia. Responsabilidade. Se coloca de pé. Jesus disse: assim como eu fiz, fazei vós também. Jesus vai viver, vai pregar, vai curar, vai libertar, vai abençoar. Mas Jesus também vai para a cruz. E a cruz fala de renúncia. E a cruz fala de sofrimento. E a cruz fala de provação. Jovem, adolescente, olhe para cá. Não pense que a vida é um mar de rosa. Você vai passar por provação. Você vai passar por momentos que você vai precisar renunciar. Dentro de casa, às vezes você faz o que quer, mas lá na empresa o patrão vai mandar em você. Dentro de casa você faz o que quer, mas na faculdade, se você não estuda, você não tira nota. Se você não tira nota, você está reprovado. A vida é uma vida que nos oferece cruzes, sofrimento, renúncia. Jesus vai passar pela cruz, e Jesus vai nos convidar a também passar pela cruz. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, Jesus nos convida a tomar sobre nós a nossa própria cruz e segui-lo. Mas Jesus não ficou na cruz. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e vivo para todo sempre. Você vai ter sofrimento, você vai ter cruz, renúncia, mas se você perseverar, você sairá vitorioso para a glória de Deus Pai. Você será um jovem abençoado, uma moça abençoada. Você vai constituir uma família abençoada. Você verá os teus filhos crescerem na casa de Deus e serem também pessoas abençoadas. Mas não negue a cruz, passe pela cruz, siga as pisadas do mestre, viva conforme o mestre, e você será alguém bem sucedido para a glória de Deus. Jesus vai ressuscitar. E vários personagens na Bíblia vai ver Jesus sentado no trono à direita de Deus Pai. Cruz e glória. O mundo aí está querendo te oferecer uma glória sem cruz. A glória do mundo diz que você precisa anular a cruz, rejeitar a cruz, viver de prazeres, viver como se não houvesse amanhã. Mas Jesus nos convida para a cruz. Jesus nos convida para renunciar os prazeres da vida, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Jesus nos convida para ter compromissos. Jesus nos convida para seguir a Ele. E Ele nos promete que um dia estaremos com Ele para todo sempre na glória. Neste momento nós iremos orar. Eu gostaria de perguntar: se tem alguém no nosso meio, preste atenção, você jovem, adolescente, irmão, irmã, que está nos visitando, que está no nosso meio. Se tem alguém no nosso meio que deseja renunciar os prazeres do mundo, renunciar os prazeres da carne, que deseja seguir o exemplo de Jesus Cristo e aceitar a proposta de Jesus Cristo, sofrer por Jesus Cristo neste mundo, porque você vai sofrer, você vai renunciar os prazeres da carne, mas viver uma vida cheia da presença de Deus, viver uma vida de paz, de tranquilidade, com a esperança fiel de um dia estar com Cristo na glória para todo sempre. Eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Se tiver alguém, levante assim a sua mão, nós iremos orar por você. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua casa, para a sua família. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Levante assim a sua mão. Onde você está, nós iremos orar por você.
ou quem sabe tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja reconciliar. Tem alguém? Tem? Não temos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos por sua bondade, te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque o teu nome é santo, porque o Senhor é poderoso. Querido Deus, a tua palavra foi pregada, e eu peço a ti, querido Jesus, que a tua palavra venha entrar nos corações e produzir fruto. Que o Senhor continue abençoando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os casais, as famílias do Senhor que congregam neste lugar. Quero pedir ao Senhor também que abençoe de forma poderosa a cada um dos nossos irmãos, amigos, visitantes que se fizeram presente nesta reunião. Abençoe a liderança do departamento de jovens, abençoe a igreja, guarda a cada família da igreja. Não permita que o inimigo venha trazer dificuldades para as famílias dos teus servos. Abençoe a cada um, em o nome de Jesus Cristo, é a minha e a nossa oração. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.